Gravando. Pronto, essa reunião está sendo gravada. Boa noite a todos vocês. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas bem interessantes que a gente começou na outra aula a falar sobre as NEBs, sobre a criança, os modos de criança, sobre as vozes que falam com a gente. E a partir daí, das NEBs não atendidas, a gente tem a geração dos esquemas mentais. A geração dos esquemas mentais ela é bem interessante, porque vocês têm que lembrar sempre que os esquemas mentais são ligados às necessidades não atendidas. Por exemplo, uma criança que não teve a necessidade de limite realista, né, de orientação, ela não teve essa orientação e limite realista atendido, o que vai acontecer com ela? Ao longo da vida dela, ela vai ter dificuldade com a questão de limites. Ela pode ter arrogo e grandiosidade, porque ela não respeita a regra, não respeita limites, que é o típico narcísico, né? O narcisista, ele é um perfil esquema de arrogo e grandiosidade. Ela pode ter problemas sérios com dependência química, por não saber os seus próprios limites, por não ter sido orientada. A falta de orientação pode deixar a criança com autossacrifício, com esquema de autossacrifício e subjugação, de esquema de dependência, porque a pessoa, quando ela não tem orientação, ela pode se tornar uma pessoa dependente dessa orientação. Então, o que ela vai buscar nas relações são comportamentos onde o outro tem que orientar ela, tem que dizer o que ela quer ouvir, né? A pessoa que recebeu limites muito rígidos, limites muito fortes, muito acirrados, naturalmente ela vai desenvolver um padrão cognitivo inflexível, ela terá distorções cognitivas. Pessoa que teve limite exagerado, que é uma geração da Odete, da Lourdes aí, que são limites, né? São pais que eram impositores, né? Que eram comandantes, né? Então, o que vai acontecer é que a tendência é que exista muita distorção cognitiva em pessoas que receberam muita imposição, muita regra, baixa autonomia, né? E vai acabar, por vezes, acaba acontecendo muitas distorções cognitivas. Hoje eu vou explicar para vocês, porque os esquemas mentais que tem naquele livro, eles são bem abordados, tem vários esquemas lá, mas assim, eu vou explicar para vocês o que acontece, assim, quando você tem uma NEB que não é atendida e você acaba enfrentando essa NEB, sempre você vai ver que os esquemas mentais, ele tem 3 estilos de enfrentamento. Você pode se resignar, né? Ou seja, ser submissa àquele esquema mental, aceitar como sendo a verdade, que é uma distorção cognitiva, vocês vão ver. Como você pode também combater aquilo? Então, sabe pessoas que não querem aceitar o sistema de dependência e começam a ser extremamente independentes. São pessoas que não demonstram nenhum tipo de dependência. Por conta disso, o que acontece é que elas acabam que, por vezes, exagerando na independência delas, fazendo com que ninguém possa se aproximar delas, ela não pode demonstrar o menor grau de independência, de dependência, porque isso faz mal. Pessoas com isolamento social, elas tendem a estar sempre repleta de pessoas para esconder isso por hipercompensação, para não mostrar o quanto elas se sentem solitárias. Então, a tendência da hipercompensação, são 3 estilos que você enfrenta. O estilo de enfrentamento de hipercompensação, que é quando você exagera o esquema. A resignação, que é o congelamento, que é quando você é submisso ao esquema. E você tem a evitação, que é quando eu não passo nem perto. Eu não quero nem saber. Nessa evitação, você pode usar um protetor desligado. Então, vamos dar um exemplo que eu estou conversando com a Lourdes e falo para a Lourdes, Lourdes, eu vejo que você às vezes é muito dependente das pessoas, você está muito dependente. E a Lourdes, naquele momento, ela está com o protetor desligado. Ela entra no mecanismo de defesa como se eu não estivesse falando nada ou como aquilo não fosse com ela. Então, ela evita completamente qualquer contato com aquilo que vai mexer com o que tá ok ali. Ela evita. Isso acontece, às vezes eu recebo reclamação das esposas, né? A gente recebe. Da esposa dizendo assim,
Viviane, eu grito com meu marido, eu xingo, eu falo, eu me arrebento de gritar. E ele tá lendo o jornal e não olha na minha cara. Isso é o protetor desligado. É como se nada tivesse acontecido, Viviane. É o protetor desligado. Eu tô ali falando que me faz mal, eu tô chorando na frente dele. E ele tá ali, olhando pra televisão. É o protetor desligado. E no protetor desligado, gente, pasme, a pessoa realmente não está escutando você, não está ouvindo você e não está entendendo que língua você fala. Então, é realmente uma desconexão. Esse é o pior tipo de paciente que tem para tratar, porque eles têm zero consciência dos defeitos, do que tem para melhorar, não tem nenhum contato com essa parte. A distorção cognitiva deles é tão alta que eles realmente não interagem com esse tipo de perfil, não interagem com os problemas que eles têm. Eles passam uma simbologia de frieza misturado com perfeição. Não é comigo, não tem nada disso. Você que é louca. E, enfim. Então, o protetor desligado é o perfil mais difícil que tem no estilo de modos de enfrentamento. Então, a evitação é um estilo de protetor desligado. A criança zangada, a criança impulsiva, a criança raivosa é um estilo de enfrentamento de hipercompensação. Ela vai para cima, ela vai para a guerra. O estilo de resignação é a vulnerável. Então, tem vários tipos de enfrentamento de acordo com os modos. Então, os três tipinhos principais, os três tipos de enfrentamento são esses, que vão para os modos das crianças que vocês utilizam. Então, lembre-se que não necessariamente se você está usando uma hipercompensação para um esquema, sei lá, eu sei hipercompensa a dependência, né? Você vai ser super independente, né? A pessoa que, eu, por exemplo, tenho um esquema de defectividade e vergonha. E se eu falar para as pessoas que eu tenho esquema que eles chamam de timidez, né? Mas se eu falar para as pessoas que eu sou tímida, todo mundo vai rir da minha cara, porque vai falar, imagina, você não... Jamais, você é tímida, você é louca? Não existe isso em você. E eu sou extremamente tímida, eu tenho um esquema de defectividade de vergonha muito alto. Mas eu tenho uma hipercompensação dele. Então, o que eu faço? Eu luto contra ele, né? Me coloco em situações para não me acomodar com aquele esquema. Quando você faz isso no modelo adulto saudável de ser, ou seja, eu sei que eu tenho esse problema e eu quero aprender a lidar com ele, então eu me coloco à disposição de enfrentar. Esse é um enfrentamento saudável. E quando o enfrentamento é saudável, você vai usar tanto a hipercompensação, quanto a evitação, quanto o esquema de resignação, mas de forma consciente, porque o problema não é você usar os esquemas, usar os enfrentamentos, o problema é você usá-los de forma não consciente. Então, eu sei que eu hipercompenso esse meu esquema de defectividade de vergonha, né? Mas não me faz mal, porque eu sei quem eu sou, sei o que eu tenho dentro de mim, mas sei como lidar com ele. Então, isso que é muito importante. Não é vocês não usarem. Ah, então a gente vai ser perfeito, nós não vamos usar. Não existe isso, gente. A gente é perfeito porque tem qualidades e defeitos, porque tem virtudes e fraquezas. Saber lidar com a... Boa noite, Beth. Saudade de você. Saber lidar com as fraquezas, com as suas imperfeições, o modo mais saudável de viver a vida. Porque o que acontece é que o esquema mental não muda, gente. É isso que a gente tem que ter em mente. O esquema mental, para a vida toda, ele vai ser aquilo. Não é que você vai lutar contra ele, ele não vai existir. Ele existe, mas você aprende jeitos de não ativá-lo. Dele estar ali. Sabe vulcão adormecido? É isso que eu digo. É igual um vulcão adormecido. Qual é a chance dele entrar em erupção? Sempre tem. Agora, pode ser que você consiga que ele não entre em erupção, uma vez que você aprendeu como lidar com ele. Então, por exemplo, evitação. Eu sou uma pessoa que para eu entrar numa briga, numa discussão, gente, terrivelmente eu tenho uma predisposição a discutir, a argumentar, a ser livre na discussão. Principalmente se a pessoa tem muita intimidade comigo. Então, meu marido, por exemplo. Se eu entrar numa discussão com ele, aquela discussão não tem fim. Então, o que eu faço hoje em dia, que eu sei que não tem fim de discussão quando eu entro? Porque ele vai argumentar, eu vou argumentar, ele vai argumentar, eu vou argumentar.
E aí ali nós vamos a noite inteira, o dia inteiro. Eu evito. Então, quando ele começa numa coisa, numa discussão, eu entro no estilo de enfrentamento, de evitação, porque eu tenho padrões rígidos. O padrão rígido, ele sabe muito bem na cabecinha dele, porque ele tem uma distorção cognitiva, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Então, porque eu vou entrar numa discussão, para quê? Eu sei que é uma distorção minha, que o que é certo, o que é errado para mim não é o que é certo, o que é errado para ele, mas não adianta, eu vou bater boca a noite inteira. Então, eu entendo meu padrão de inflexibilidade, meu padrão inflexível, e não entro nesse processo. Entendeu? Não entro na discussão. Eu pergunto para ele, você acha que você tá certo? Ah, eu acho que eu não fiz nada demais. Tá bom, então a gente vai discutir isso quando eu estiver fora do meu emocional, porque hoje eu não tô com o emocional abalado, eu não vou discutir sobre isso. E aí, você foi ver o preço da laranja para mim? Eu preciso comprar laranja. É assim. Pá, saída pela direita. Mudo completamente o assunto. Você vai buscar o Arthur comigo? Nós vamos fazer isso aqui? Porque eu não vou, eu conheço. Eu tenho um leão dentro de mim. E se eu entrar numa discussão, eu vou pagar um boi para não sair daquilo ali. Então, a gente tem que saber como a gente funciona, quem a gente é, como a gente trabalha os nossos processos, para não sobrecarregar o outro da ideia que nós temos de que ele deveria ser ou não ser. Porque as pessoas não são ou deixam de ser porque você acredita que seria melhor o mundo se elas fossem. Elas são porque são. Elas estão dentro dos princípios dela, dos esquemas dela, da lente que ela usa para enxergar o mundo, da distorção dela, né? É o que eu falo, né? Cada um na sua distorção. Eu na minha, o outro na dele, porque a gente tudo tem, né? Então hoje eu resolvi trazer para vocês, antes de fazer um exercício sobre essa questão da distorção cognitiva. A distorção cognitiva é pouco falada, porque a psicanálise não trabalha, mas a psicologia que lida com essa com a distorção. Mas eu acho de extrema importância saber as distorções e saber que elas existem. Se vocês quiserem, eu posso jogar isso em PDF depois e mandar para vocês, porque ele está em Word. E eu não sei se é só o meu celular, mas quando eu abro o arquivo no Word, ele não fica bom, gente. No meu celular fica tudo uma meleca. Ele está em Word, mas eu posso salvar em PDF para mandar para vocês. Distorções cognitivas, vocês conseguem enxergar bem? Então, é uma técnica cognitiva, né, da TCC, uma abordagem que estuda a relação dos pensamentos com as emoções e comportamentos. Então, parte do princípio que um pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Vamos pensar sobre isso. Eu penso que a Andréia não gosta de mim. Não sei porque eu senti que a Andréia não gosta de mim. Não sei. O jeito que a Andréia falou comigo, a forma como a Andréia olhou para mim, a Andréia não vai com a minha cara, né? Porque quem tem defectividade e vergonha sempre acha que as pessoas não vão com a cara dela. Tem sempre isso. Então, a Andréia não vai com a minha cara. A Andréia, coitada, não fez nada, mas a Andréia não vai com a minha cara. Como dentro de mim interiorizei o pensamento de que a Andréia não vai na minha cara, com a minha cara, eu vou me sentir rejeitada. Andréia está me rejeitando. Eu tenho um defeito, porque a Andréia não gosta de mim, a Andréia não gostou de mim, porque eu tenho um defeito. Então, nossa, que vergonha de eu ter esse defeito e por isso a Andréia não gosta de mim. E aí eu vou ter comportamentos. Que comportamento eu vou ter se eu for resignada a isso? Eu vou evitar a Andréia. Eu não vou chegar perto da Andréia, não vou falar com a Andréia, né? Ou eu posso usar um estilo de enfrentamento de arrogância com a Andréia, porque eu acho que a Andréia não gosta de mim, eu vou mostrar para ela que eu sou superior a ela, né? Então você é arrogante com a Andréia. Só tá a Andréia na ponta da bota, porque a Andréia não gosta de mim. Então a gente cria essa distorção a partir da leitura que a gente faz do nosso meio, né? Então, dessa forma é capaz de estimular mudanças positivas também. Óbvio que tem a parte boa, né? Também. Mas é que a gente, no dia a dia, nós não vamos usar muito a parte boa, não. Eu vou mostrar para vocês por A mais B que as distorções, elas são certos padrões no pensamento. A psicologia positiva trabalha muito padrão positivo. Mas eu acho que é muito difícil
né? Você até olha aqueles livros de autoajuda lindo, né? Bula para a felicidade. Primeiro, acorde todos os dias sorrindo. Terceiro, mande mensagem para 10 pessoas dizendo como elas são maravilhosas. Quarto, evite as brigas e confusões. Cinco. Então, assim, o bular é lindo, mas a prática, gente, é desastrosa. Eu posso garantir para vocês que é muito difícil quem consegue cumprir essas coisas, né? Porque a gente tem a distorção, né? No quarto item lá, né? Agradeça e elogie, você já tá de saco cheio com o mundo, falando, não vou elogiar porcaria nenhuma, enfim. Então, a distorção representa certos padrões no pensamento. É um padrão, tá, gente? Ou seja, vocês vão perceber que repete, né? Se eu achar que a André não vai com a minha cara, daqui a pouco eu vou ter uma outra André na minha vida que não vai com a minha cara também. O padrão, ele repete, né? Ou seja, as pessoas pensam sobre a realidade de uma maneira distorcida, o que causa diversos níveis de sofrimento. Quando, né, eu vejo as frases de Dalai Lama que diz que a gente acaba que, infelizmente, o inimigo nosso é a gente mesmo, né? O maior inimigo é o meu ego, é a minha leitura das coisas, a minha natureza. É real, porque é a gente que causa o nosso próprio sofrimento. Calvário somos nós, né? Não precisa que o mundo exista para tornar você uma pessoa que está sofrendo, porque você que faz toda a leitura, você que cria dinâmica e você que vai sofrer por aquilo que você está vendo, né? Muitas vezes isso acontece sem que as pessoas percebam. Por isso que um tratamento psicológico faz a diferença. Que efeitos a distorção cognitiva pode causar? Tudo o que fazemos é processo do nosso cérebro. Em outras palavras, a gente gera os pensamentos sobre todas as coisas e experiências que a gente vive. Além disso, o ser humano ele tem capacidade não só de pensar sobre a realidade atual, mas também de reviver na mente, simultaneamente, o passado e refletir sobre o futuro. Pensa um ser humano dotado da capacidade de viver o presente, se conectar o presente, fazer um raio-x com aquilo que ele viveu e, além de tudo, pensar em como vai ser o futuro, né? Vou dar um exemplo num relacionamento. A pessoa começa a namorar e aí o cara fala assim: você paga conta hoje? Na cabeça dela. Vem o ex-namorado que abusou dela financeiramente, que arrancou todo o dinheiro dela, e ela vai pensar no futuro, ela casada com 3 filhos sustentando a casa. Isso é assim, ó, pá, simultaneamente. E no outro dia ela não responde mais a mensagem do rapaz que pediu para pagar a conta. Acabou. Enfim. Porque ela já entrou na defesa dela. Então, assim, isso acontece inúmeras vezes com várias pessoas. Assim que essas sejam capacidades, mesmo que ainda sejam capacidades incríveis, tem grande potencial de trazer sofrimento. Afinal, nem tudo que pensamos pode ser positivo e motivador. Pelo contrário, muitas pessoas têm visão negativa de si mesmas e sobre os seus conceitos de vivência, o seu contexto que viveu. Então, contar histórias ruins para a gente é a primeira forma de construção cognitiva ruim, né? Então, quando a gente vai para terapia, a gente começa com a terapia da sofrência. Conte as dores que foram causadas em você. Então, você vai ter que relembrar de todas as dores para você poder refazer o seu cognitivo. Só que enquanto não adianta falar assim, então eu vou parar de contar a história que meu pai, ele me castigou de chicote e por isso eu sou uma pessoa que não consegue fazer amigos hoje em dia, porque eu fui para a escola marcada e depois ninguém olhou para minha cara, todo mundo riu de mim. Não adianta acreditar que você parar de falar sobre isso, parar de contar sobre essa história vai resolver o seu problema. Porque não é isso, é uma elaboração nova para aquilo. E é só falando com um profissional que você vai elaborar o processo novamente. Não adianta fingir que aquele processo não existe. Então, é simples, Viviane. Se a gente tem um contexto negativo da visão dos conceitos, é só a gente tornar a vivência positiva. Mas o meu pai, vamos romantizar então. Então a partir de hoje eu vou dizer que meu pai bateu em mim porque ele me amava muito, por isso estava me protegendo e querendo me educar. Pronto, criei uma visão, né, diferente da situação e a partir de hoje não sofro mais. Mentira, vai sofrer. Porque não é o que você está tentando acreditar, mas aquilo que causa de sensação. Às vezes a gente conta histórias que nem a gente acredita. A gente sente que a história não é nossa. E é isso que basta. Se você sente que a história não é sua, acabou o problema. Ela não é sua. Fim. Não tem o que resolver. O problema não seria tão ruim se afetasse apenas os pensamentos. Entretanto, sabemos que a pessoa pensa, o que ela pensa está ligado diretamente às emoções e aos comportamentos, ou seja,
Alguém que tem uma distorção cognitiva e se vê de um modo negativo vai apresentar sentimentos como ansiedade, tristeza, frustração com mais frequência, né? Porque a leitura dela é essa. Além disso, a pessoa também passa a se comportar de maneira disfuncional, por exemplo, se afastando dos amigos por considerar que não é querida. Em geral, a distorção cognitiva estão envolvidas em contextos diversos, desde o simples equívoco de interpretação até problemas mais sérios com transtorno de alimentação. Identificar e tratar falhas é a maneira mais eficiente. Então, vamos lá nas 13 principais distorções cognitivas. A primeira delas é a personalização. A culpa de tudo que acontece de errado no mundo é minha, né? Se não fosse eu ter ligado para minha mãe naquela hora, minha mãe estava viva. Mas eu liguei e aí ela bateu o carro. A culpa é minha. Se não fosse eu ter ficado mais tempo com meu amigo no telefone, ele não tinha se matado. E eu não fiquei. Se não fosse eu ter me doado mais pro meu amigo, ter ajudado mais ele teria conseguido um emprego. Ele não conseguiu por causa de mim. O meu marido me bate porque eu ataco meu marido. Por isso que ele me bate. Porque se não fosse eu ficar provocando meu marido, eu não apanhava. Se não fosse eu, quando criança, ser uma criança tão serelepe, meu pai não batia tanto em mim. Mas eu merecia, porque eu era muito serelepe. Se não fosse eu, se não fosse eu. Então, personalização seria você ter culpa, né? De tudo que acontece, mesmo aquilo. Ai, mas minha mãe me abandonou porque eu era uma criança muito difícil. Era muito difícil. Por isso que ela me abandonou. Então, isso é personalização. Filtro mental. Esse aqui, eu acho que ninguém tem, graças a Deus, né? Nessa outra distorção, há uma visão predominante negativa sobre a vida. A pessoa foca nos acontecimentos ruins e ignora a existência do positivo. Por exemplo, alguém que não ter conseguido uma nota que queria na prova pode achar que nunca foi bem nos estudos, ignorando todos os resultados positivos que já obteve. Quem não, né? Quem sim, quem não, quem nunca. Quem é que nunca teve uma coisa ruim que aconteceu na vida e falou: Meu, a minha vida é uma merda, né? Meu casamento é uma porcaria. Nosso casamento é uma porcaria, né? Mas nunca foi bom? Não. A gente tá junto há 20 e tantos anos, mas nunca foi bom. Sempre uma porcaria. Não teve momento bom. Então, o filtro mental é aquele que ignora a parte positiva e vê só o negativo. Generalização, isso também. Esse tipo trata de um estereótipo de pensamento que transforma um caso específico numa regra para a vida. Então, eu tive um namorado que abusou de mim financeiramente. Ele catava meu dinheiro, eu bancava ele. E eu parto do princípio agora que todos os namorados vão abusar de mim, né? Então, passa a acreditar que aquilo ali que aconteceu é uma verdade absoluta, né? Homens não prestam. Mas todos os homens da face da terra, o indiano, o coreano, o japonês, francês, inglês, os italianos, todos, sem exceção. Mas você conhece todos? Você já teve conversando com todos os homens, nenhum presta mesmo, tá certo isso? Então a generalização, ela coloca tudo na mesma bacia, tá? Maximização e minimização. Nesse caso, acontece que alguém minimiza a conquista ou aspectos positivos e maximiza os erros e as coisas negativas. Nossa, você passou na prova, que legal. Não, eu podia ter ido melhor, eu não fui tão bem assim. Podia ter feito melhor que isso, mas enfim. Eu errei 3 questões lá, que é por pura burrice. Se eu tivesse estudado um pouco mais, eu tinha passado. Essas 3 questões. Então, minimiza os elogios, né? Ai, como você tá linda. Não, não tô linda, não. É só que eu comprei uma roupa nova, enfim. Só coloquei uma roupa diferente, por isso. Nossa, como você é simpática. Não, não, não sou simpática, não. É só o meu jeito de lidar com as coisas. Como você tá cheirosa. Ah, não, não, é um perfume que eu tinha lá em casa, não tava usando, resolvi usar hoje, mas é só o perfume. Tudo é pequeno. Tudo é nada. Não fala, ai, obrigada, você me achou linda. Ah, obrigada. Né? Não, não tem.
Pensamento dicotômico ou polarizado. Todas as situações que vivemos têm várias maneiras de serem interpretadas e vários caminhos a seguir. Mas isso não acontece quando existe a distorção cognitiva de dicotomia ou polarizada. Nesse caso, a pessoa enxerga a vida somente a partir de duas ideias: tudo ou nada, ou 880. Ou você me ama, ou você me odeia. Ou você fica do meu lado, ou você está contra mim. É como se fosse inflexível. Aí entra o padrão, né? A gente fala do padrão inflexível. Ou é certo ou é errado. Não tem meio termo, entendeu? Ou você faz a coisa, ou você é honesto ou você é desonesto. Enfim, não tem meia honestidade, não, meu filho. Um exemplo profissional seria alguém dizer que não ganha uma promoção no trabalho porque é péssimo funcionário. Assim, as condições alternativas não são consideradas, como se existisse apenas duas possibilidades para concluir qualquer situação. Ele não ganha promoção porque é péssimo funcionário, basta. Não tem outras alternativas aí. De repente ele não ganhou a promoção porque a empresa está passando por um momento difícil, ou porque ainda estão se reunindo para decidir como vai ser, mas não tem. Raciocínio emocional. Quem sofre com essa distorção, esse raciocínio emocional, ele entra naquilo que eu falei para vocês do protetor desligado também. Porque as pessoas, elas fazem da emoção um raciocínio. Se torna, quando eu pergunto assim, como você se sente? Ele fala, eu me sinto como quando eu aprendi a andar de bicicleta. Não tem o sentimento. Ele tem um fato que aloca ao sentimento. Entendeu? Ele não consegue nem descrever a emoção dele. Uma pessoa que tem baixa de autoestima pode considerar, apenas porque ela se sente assim, que ninguém gosta dela e que ela é péssima em tudo que ela faz. Da mesma forma, alguém que se sente nervoso ao falar em público passa a acreditar que está se sentindo assim porque os outros não estão gostando do que ele diz. Ou seja, ele quer uma informação lógica, né? Em vez de eu entender que eu me sinto nervoso, ele acredita que as pessoas não estão gostando do que ele diz. Que o assunto que ele está falando não faz sentido. Leitura da mente. Isso aqui é legal, viu, gente? Isso aqui dá para montar até uma barraquinha. Leitura da mente. Nessa distorção, o ponto está em achar quem sabe, que sabe o que os outros estão pensando, né? Ah, essa daí é o máximo, eu adoro. Não, eu sei que ele está pensando isso. Eu sei que você está pensando, tá? Eu sei o que você está pensando. Sei muito bem o que você está pensando. Leitura da mente é o máximo. Então, qualquer dado concreto ou evidência, a pessoa infere que alguém pensa ou sente isso a respeito dela. Um exemplo prático é um profissional que não conquista uma promoção, que pode considerar que isso aconteceu porque o chefe odeia, ignorando as hipóteses prováveis. Não, ele não gosta de mim, por isso que ele não me deu. Tá? Então, essa parte de leitura de mente é bem legal. Catastrofização. É catástrofe. Ela é um dos tipos de distorção que causa sofrimento emocional porque a pessoa fica frequentemente esperando pela pior situação possível, né? Por exemplo, na época do Covid, todo mundo vai morrer. Não vai ficar ninguém. E a pessoa não sai de casa, ela não tem contato com. Ela tem uma distorção, não tem contato com ninguém, não pode abraçar, não pode beijar, não pode. Os pais também não podem abraçar, não pode beijar, não pode falar. Não pega o telefone porque tem bactéria, né? Ela vai deixar de viajar de avião porque o avião vai cair, né? Não dá uma opinião porque vai ser humilhado se der opinião. Então a pessoa também costuma ficar muito nervosa quando não consegue falar com alguém que ama, sei lá, eu liguei, a pessoa não atendeu, liguei, a pessoa não atendeu, liguei, a pessoa não atendeu, a pessoa começa a ter ataque de pânico porque a pessoa não atendeu o telefone, tá? E sempre assim, nossa, ela sofreu um acidente, ela morreu, por isso que ela não tá atendendo, é sempre coisas assim, bem distorcidas mesmo, assim. Não existe uma amplitude, uma neuroplasticidade para ver a coisa de forma diferente. Conclusões precipitadas, essa aqui também é boa. Também denominadas como premonição, adivinhação, predição de futuro, a distorção cognitiva causa ideias infundadas sobre acontecimentos que estão por vir. Elas estão presentes quando chegamos a determinadas conclusões irracionais sobre nós mesmos ou em relação às outras pessoas ou como elas vão agir. Não vou passar na entrevista, vou ficar nervoso na hora da apresentação, as pessoas não vão gostar de mim,
Não vou me sentir à vontade naquele ambiente. Afirmações do tipo deveria e tenho que. Isso aqui ninguém pratica, graças a Deus, né? Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, não é uma palavra que a gente utiliza com a graça de Deus. Nesse tipo de distorção, a pessoa tem uma forte autocobrança e não consegue aceitar as coisas simplesmente como elas são. Assim, ela permanece sempre no pensamento inflexível de como deveria ser o próprio comportamento e o comportamento dos outros, né? Ele tem que, ele deveria fazer isso. Ele tem que ser mais responsável. Ele tem que cuidar dos filhos dele. Ele tem que tomar conta da criança lá que está no tablet. Ele tem que. Tem que, tem que, tem que. E eu também tenho que, né? Porque não é só uma via de mão única, né? Esse padrão mental também está relacionado a questões como baixa estima, expectativas irreais e intolerância à frustração. De forma semelhante estão as demandas absolutistas, expressões rígidas que impõem um tom de imposição a qualquer ação, como eu tenho que dormir agora, eu devo ir ao cinema com os meus amigos, eu tenho que brincar com meus filhos. Não se trata apenas da colocação das palavras, mas do sentimento que essas palavras suscitam, como se nada fosse prazeroso e sim obrigatório. É uma sobrecarga, né? Eu tenho que sentar para brincar com os meus filhos. Eu tenho que dar tempo de qualidade ao meu filho. Eu tenho que fazer exercício. E não, eu quero fazer exercício. Eu quero sentar para ficar com meu filho. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu tenho padrão inflexível, como vocês já sabem. E eu tive que treinar muito eu quero, porque a minha vida era dominada por eu tenho que e as pessoas também têm que. Não tem só eu para querer, não. Tem eu e os outros. Os outros também têm que. Entendeu? E tem que tomar banho, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, né? Eu tenho que atender, eu tenho que fazer, eu tenho que ter, eu tem que, né? E era uma forma muito impositiva e pesada. Eu hoje falo, não, eu quero ir lá e atender, né? Eu farei porque eu quero, eu quero. Eu quero sentar e quero ter um tempo com meu filho. Eu quero ler, eu quero estudar, não, eu tenho que estudar. Rotulação. Com o pensamento da rotulação, o foco não está na atitude isolada, e sim no papel assumido. Dessa forma, em vez de avaliar um erro próprio ou dos outros como algo eventual e aceitável, partimos para uma definição de um rótulo pejorativo. Como? Ele é inútil, ele é irresponsável, ele é incompetente, ela é falsa, ela é mentirosa, ela é uma fracassada. Então, uma situação coloca em risco toda a reputação de uma vida. O rotulador, ele faz isso. Atribuição de culpa. Atribuição de culpa é o contrário da personalização. Ao invés da pessoa colocar a culpa nela, ela joga a culpa nos outros. Estou me sentindo mal por culpa dele. Meus pais causaram todos os meus problemas. As coisas dão errado para mim porque tem muita gente torcendo contra. Eu estou tendo má sorte porque é inveja. As pessoas têm inveja de mim. Então, joga tudo a atribuição da culpa para o externo, né? Aqui a gente entra na frase do inferno são os outros, de Jean Sartre, né? Sartre dizia que era o inferno são os outros. A atribuição de culpa pode ser considerada uma atitude vulnerável. Você pegar a criança lá, a criança vulnerável, ela tem características assim de atribuição de culpa, e vocês vão perceber que a criança vulnerável, ela parece vítima, né? Ai, coitadinha, é vítima. Então, vocês vão sentir isso como uma voz de vitimismo, a atribuição de culpa. Mas não é uma distorção cognitiva, tá? Não, o vitimismo que a gente chama no popular é uma distorção cognitiva. A pessoa realmente acredita que o que ela está dizendo é real. É uma lente mesmo. Comparações injustas. Essa aqui é o máximo. Por que ele não eu? Por que ele passou e eu não passei? Por que ele tem o cargo de líder e eu não? Por que a minha amiga é magra e eu sou gorda? Por que eu sou magra e a minha amiga é gorda? Por que ela é alta e eu sou baixa? Comparações que são irreais. Não dá para, tem coisas que não são comparáveis, né? Cada um tem um talento, cada um tem um jeito de ser. O importante é que você esteja feliz onde você está. E não porque o outro sim e eu não. Essas são comparações que são desmedidas. Ele é mais bem sucedido do que eu. Ela conseguiu fazer aquela viagem, eu não consegui.
Ela consegue todas as coisas, eu não consigo. Sem avaliar o caminho que foi trilhado para chegar a tal ponto. A comparação injusta, ela é um modelo bem invejoso, vamos dizer assim, né? Ela vai soar como um processo invejoso, mas é uma distorção cognitiva. A régua da pessoa, ela é para fora, não é para dentro. Ela não mede assim, eu estava mais gorda e emagreci. Ela mede, eu estou mais gorda que a outra. A régua dela é para fora, não é para dentro. Nossa, eu era menos bem-sucedida e hoje sou mais bem-sucedida, porque antes, né, eu cobrava X reais pelo meu trabalho, hoje eu cobro Y, então eu sou mais bem-sucedida. A régua não é de si para si mesma, ela é externa, tá? Até que vocês entenderam? É possível superar as distorções cognitivas? Sim. São padrões disfuncionais do pensamento, logo é possível modificá-las para que as pessoas pensem em um modo mais realista e positivo. Isso não significa, entretanto, fazer com que alguém seja sempre otimista. Ao contrário, o objetivo é construir uma relação mais próxima com a realidade e o modo de pensar. Não existe santo, vamos voltar, né? A gente é imperfeito. Você vai ter, mas quando você tem consciência daquilo que você está fazendo, você mesmo por si só dá uma paralisada e elabora de uma forma diferente. Né? É aquele bate-papo interno. Mas por que você está fazendo isso com você? Para e pensa um pouco. Isso chama-se neuroplasticidade. Infelizmente, nós não fomos treinados para. Você escreve com a mão direita, agora vamos escrever com a mão esquerda. A criar neuroplasticidade. Né? Aqui, por exemplo, estou aprendendo a dirigir na mão esquerda. Gente do céu, é um teste de cérebro. Que a vontade que eu tenho de ir para outra mão, vocês não acreditam. Então, assim, é um teste, só que a gente não treina muito, né? A gente não faz isso no dia a dia por conta própria. O relógio está sempre no mesmo braço, a gente vai sempre pelo mesmo caminho, né? Vai para casa, vai sempre no mesmo caminho. A gente não treina o cérebro para criar. Quanto mais você treinar o cérebro a ter caminhos diferentes, opções diferentes ao relógio, colocar de outro lado, né? Mudar as configurações neurais, mais você vai gerar neuroplasticidade, estudar uma língua, estudar matemática, estudar uma outra língua, né? Eu estava estudando esse tempo atrás turco, porque eu fui para a Turquia, achei muito legal, estava estudando turco. Qualquer coisa que você estude, não precisa dominar nada, mas você vai lá, você estuda, você já está fazendo neuroplasticidade. Você já está criando, né, um jeito diferente do cérebro absorver informações. Então, essa neuroplasticidade é uma coisa que tem que fazer parte da nossa rotina. Tenta aprender uma palavra nova em outra língua por dia. Tenta mudar um pouquinho os caminhos que você trabalha, né? Não frequentar o mesmo restaurante, não pedir o mesmo prato. Criar condições cognitivas. Quanto mais você fizer esses pequenos esforços com o cérebro, naturalmente você desensibiliza o cérebro para novas reações e novas atitudes. Então, é que nem bijuteria. Quando a pessoa tem alergia, o que eu falo? Você coloca meia horinha por dia. Hoje você coloca meia horinha, amanhã você coloca meia horinha. Depois... Vai ter um momento que você vai deixar 2 horas, depois você vai deixar 5 horas, daqui a pouco já não reage mais. Isso é dessensibilização. E aí, quando você desensibiliza, o corpo já não reage mais àquilo. Ele criou uma dessensibilização. Naturalmente, ele já tem a defesa necessária. Então, a gente tem que dessensibilizar o cérebro da gente, que ele é muito dodói. Ele é muito sensível. Ele defende a história que contaram para ele desde que você nasceu. Ele não enxerga que você teve outras experiências, que você passou por outros caminhos, que você conheceu outras pessoas. Ele vai criar as relações como se você ainda fosse muito pequeno. Então, é nós que temos que tutelar essa nossa condição. Entendeu? Então, essa forma de distorção cognitiva da gente trabalhar, eu digo que tem que ser diário, né? Porque para elaborar uma forma nova de fazer as coisas, não é difícil. Só que daí vai ficar só no racional, porque na prática você não consegue. Porque o cérebro é treinado a repetir aquilo que você faz todos os dias. E aí, quando você não repete, ele sente que você não está fazendo a coisa certa. Então, tem que desensibilizar mesmo o cérebro para poder conseguir fazer esses movimentos, né? E aí, a partir daí, conseguir ter uma relação melhor com os próprios fatores que você carrega já internamente, né? Bom, esse aqui eu posso mandar para vocês, se é que serve para vocês, se for interessante para vocês, né? Para vocês entenderem o que são as distorções cognitivas.
Eu acho que ajuda bastante a entender como é que o nosso cérebro se alinha, né? Acho que vocês puderam se identificar com alguns tipos de situações, né? De comportamentos, né? A semana que vem eu vou trazer para vocês a terapia do esquema para adolescentes e crianças, para ensinar um pouco para vocês na fase teen como funciona isso e essa parte. E hoje eu vou fazer alguém pode ser voluntário para mim? Para eu mostrar um exercício? Você pode, ideia? Ai, que bom. Então abre o microfone aí que é você mesmo. Oi, Oi, meu coração. Tudo bem? tudo bem? Vamos que vamos. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu quero que você feche os olhos e respire. Feche os olhos e respire profundamente. Essa técnica de respiração profunda a gente chama de Progress Muscle Relation. É PMR. Puxa a respiração e solta. Agora, Déia, eu quero que você me conte uma, uma cena ruim que você viveu quando você era pequena. Pode ter sido alguém que discutiu com você, brigou com você, falou uma coisa que você ficou muito chateada, ou algo que aconteceu perto de você. Pode ter sido com seus pais, um professor, uma professora. A cena que me veio foi uma vez com meu pai. Ele me deixou dirigir o carro. Eu pequenininha, gente. Ele me colocou no colo dele, numa rua normal. Eu dirigindo, ele com o pé no pedal, mas eu devia ter uns pequena, 8, 10, enfim. E claro, né? Veio um carro no sentido contrário e a gente quase bateu. Para mim foi, né? Ele ficou bravo comigo, a culpa foi minha. Isso me marca até hoje. Então, quando você perguntou, isso me veio, Certo. Agora essa lembrança veio. feche os olhos de novo. E eu quero que você se recorde do cenário. Você pode me descrever de olhos fechados qual era a roupa que você usava? O que que você vê? O volante tem que cor? O que que você enxerga? O volante era de couro. Uhum. Eu lembro do carro, o carro era uma Cherokee. Cherokee. A gente estava vindo do clube, então eu devia estar usando uma roupa esportiva, Uhum. janela aberta, que era muito calor no verão. Uhum. Eu morava na Venezuela na época, né? Então também tinha essa bagunça de rua, de sem ordem. Uhum. Ah, era uma rua com muitos carros, não era uma rua pouco movimentada, era rua de bairro, uma rua movimentada, cheia de carros estacionados desse lado. Uhum. E, né, uma via que vai, uma via que vem. E agora o carro entrou praticamente na frente de vocês. Eu quero que você sinta o que você sente, veja o que você vê e ouça o que você ouve. E agora eu quero que você me conte o que o seu pai fala para você. Houve grito, é, né, me empurrou para o banco do passageiro, né, teve uma correção, né, e grito muito, grito contra o outro carro e grito contra a minha pessoa. Mas eu, Uhum. Você me permite que eu participe dessa cena, que eu entrei? sim, Você pode me colocar no banco de trás? Tô sentada ali? sim. Ok.
Agora você vai me ver falando com seu pai. O senhor pode parar o carro, por gentileza? Agora eu vou descer do carro e eu vou pegar você no colo. Vou abraçar você e eu tô dizendo pra você que tá tudo bem, que nada aconteceu e que a culpa não é sua. Tá tudo bem. Fica calma. Tá tudo bem. O senhor não foi responsável quando o senhor fez isso. O senhor deixou uma criança dirigir no seu carro. O senhor não pode fazer uma coisa dessa. Ela não tem ainda condições de passar por uma situação de estresse emocional dessa. O senhor está fazendo a coisa errada. O senhor é o responsável por ela. O senhor não pode colocar ela desse jeito, numa situação tão desconfortável. Então, o senhor precisa tutelar a sua filha. Ela tem que ser protegida desses tipos de situações. O senhor não pode gritar com ela porque ela não teve culpa. Foi o senhor que sugeriu isso e ela é uma criança. Não faça mais isso. Eu vou pegar você, Andréia, e nós vamos sentar no banco de trás juntas. E você vai pertinho de mim, com cinto de segurança, no meu colo. Ali. Eu sentei com você, te abracei. Seu pai está se acalmando. Ele vai ligar o carro para sair. E eu vou ficar ali do ladinho teu, abraçadinha. O que você sente? Suportada, né? Amparada, é essa palavra, né? Protegida. Você se sente bem? Sim. Ok, pode abrir os olhos. Obrigada. Isso chama-se reparação parental. É o que nós temos que fazer com as cenas que foram ruins e que possibilitam distorções cognitivas nossas. A gente tem que ser o adulto da nossa própria criança. A mesma coisa que eu fiz como terapeuta da Andrea, vocês podem fazer vocês. Eu podia falar, Andrea, você como adulta vai sentar no banco de trás e vai falar as mesmas coisas para esse pai que não teve responsabilidade em colocar você ali. Você precisa amparar de forma adulta, saudável, os acontecimentos. Isso é um exercício que é muito eficaz, que chama criação de imagens. E é uma sensação muito reconfortante, porque daí a gente ensina o paciente qual que é o modo saudável de agir. Às vezes ele não tem nem o modo saudável na cabeça dele. Ele não sabe nem qual é o modo saudável. Como você está se sentindo, meu coração? Eu descobri um modo saudável de lidar com isso, que nunca passou pela minha cabeça uma possibilidade de um modo saudável de lidar com isso. Sempre, a memória sempre foi da cena, né? Não de uma reparação, da cena, né? Do estresse. De eu chegar em casa também e não houve conforto, carinho, nem com minha mãe. Meu pai contou a cena para minha mãe, eu fui para o meu quarto, me tranquei e acabou o assunto, ninguém conversou comigo. E eu escrevi no meu jornalzinho, né? Pior, eu acho que eu devo ter até hoje esse jornal. Como é que é? O diáriozinho. Pior dia da minha vida, né? Culpa, né? Uma criança ter culpa. E nunca passou pela minha memória, ou minha memória de cura, né? Você usa a palavra agora né? A Reparação. maneira é que um adulto
nessa circunstância, teria pedido para parar o carro. Ou até o adulto na história parar o carro, E abraçar, acolher a criança. abraçar a criança, falar assim, desculpa, foi a minha culpa, você não devia estar, né? Você está bem? Parar o carro. O carro não foi parado em momento algum. Eu lembro disso. Eu não fui amparada. Então eu nunca nem soube refletir sobre o como que deveria ter sido, De como que modo saudável. seria isso. Nunca passou pela minha cabeça. Então muito interessante você mostrar a maneira saudável, né, de e reparar também, né, na minha memória. Isso. Porque além de mostrar o modo saudável, você repara. Agora, quando você lembrar dessa cena, vai ser automático que você me veja no banco de trás e que você me veja conversando com você e te acolhendo. Por isso que o terapeuta tem muita importância na vida de quem ele trata, porque a gente fica fazendo parte das memórias. Pensa se o terapeuta decepciona o paciente ou faz algo que deixa o paciente muito triste, a dor que causa, porque o terapeuta faz parte das memórias ali, né, geradas, das imagens mentais que ele vai criar, né? Então é uma relação de muita confiança, né? Como é a relação que a gente tem com o pai e com a, ou deveria ter com o pai e com a mãe. É uma relação de muita confiança, né? Então tem esse processo e essa reparação ajuda muito, gente. Ajuda você a ter uma leveza. E olha que eu não fiz em profundidade com o André, porque a gente está num treinamento de grupo, mas se eu fizesse em profundidade com o PMR certinho, com o relaxamento induzido, colocando ela num lugar seguro, olha, você vai lembrar de um melhor lugar que você viveu na sua vida, o melhor lugar que você conheceu na tua vida, você vai estar 100% nesse lugar feliz, né? E aí eu te coloco num lugar seguro e depois eu te trago para o ambiente, para aquela atmosfera que foi ruim. Então, a gente faz normalmente desse jeito. Eu, Viviane, quando faço eu comigo mesmo, eu sou mais prática, objetiva. Eu deito, respiro, sinto que a minha respiração tá calma, eu lembro do cenário e eu me coloco em defesa de mim mesma. E isso super funciona. Super funciona, porque eu aprendi a ter uma mente saudável, imaginando o que seria ser saudável. É que a gente não para pensar o que é ser saudável, né? A gente vai vivendo. Você não para pensar, será que tem um outro jeito de ser isso? De fazer essa forma acontecer? E aí, quando a gente para e pensa, você vê que tem e que é muito bacana poder ter acesso a essa forma saudável. Vocês têm alguma dúvida do que eu expliquei? Vocês querem colocar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Ô, Beth, Sim, que eu acho que é importante essa reprogramação, que não basta só você querer corrigir a memória, né? Que você precisa substituir essa memória ruim por uma memória boa. isso, tem que existir a substituição. E Sim. se você não tem um terapeuta, você pode fazer substituição com você mesma. Eu me lembro que eu tinha muito medo de substituir por um terapeuta minhas memórias, quando eles falavam para fazer, porque, né, eu como, né, também tenho esquema de desconfiança e abuso, acabava que eu tinha preocupação de, a qualquer momento, esse terapeuta fazer alguma coisa que não era devido. Então, eu tinha medo. Eu falava, não, quero que você participe. Coloca eu no banco de trás aí, não vou pôr, não. Não, 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 não. No meu carro, quem viaja sou eu. Não, 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 não. Terror, né? Mas super funciona para distorção cognitiva isso. Então, por exemplo, a André estava falando, né, que ela se sentiu culpada, ela colocou que era o pior dia da vida dela. Onde que ela se encaixa? Se vocês forem lembrar, lá na primeira distorção cognitiva é a personalização, que é tudo de errado no mundo, a culpa é minha, né? Eu sou a culpada. E aí a gente já entrou numa distorção dela.
E aí, se eu perguntar, Andréia, você usa dessa distorção cognitiva algumas vezes na sua vida? O que você me responde, André? Sim! Parece aquele do... Você quer trocar um carro por um Você Pico? quer? Sim! Sim! É. Ah. Então. A gente dá para perceber pela forma como você reagiu ao cenário todo, né? De ir para o quarto, de escrever no diário, já deu para ver a distorção cognitiva aí. Uhum. Entenderam? É muito mágico esse universo, né, gente? Puxa, eu vou morrer estudando isso e ainda vou achar lindo. Vou Bacana. achar que não sei tudo, que tem coisa para aprender, mas é muito lindo, né? É muito gostoso. Muito legal. E eu agradecida. Nossa, ganhei um Ah, presentão, né, gente? eu Ganhei um presentão hoje, ó. E você serviu de exemplo para as pessoas poderem ver, né? Que às vezes a pessoa, né, tem alguma distorção cognitiva ali que impede ela de se mostrar, se demonstrar, e ela vendo você, ela cria também a ideia de que, oh, não é tão mal, né? Posso eu também fazer. Obrigada, viu, André? Obrigada mesmo, meu coração. Obrigada a você. Vocês têm alguma dúvida sobre esse tema? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar a respeito? Vocês entenderam bem? Bom, então eu vou agradecer vocês, vou dizer que a gente já fez o sorteio, que agora a Raquel recebeu ontem, né, Dé? A Acho que Raquel foi. recebeu ontem, né? E ela vai destinar o dinheiro e depois vai gravar pra gente uma mensagem dizendo como que foi a experiência dela de fazer a doação. E aí eu mando pra vocês, tá bom? A gente vai reabrir agora a arrecadação, Dé? Tá aberto. Tá A aberto. arrecadação ela continua em aberto, né? É a Até quando a gente mesma. acessa a mesma. Então, quando a gente acessa a vaquinha virtual, a gente vai até observar que existe o valor anterior. É, É, tá. você vê, mas é um valor que é acumulativo. Mas esse Aham. valor, eu tenho acesso que esse valor já foi sacado, Sim, tá bom. né? É, Então, mas é a gente isso, tem essa gente. informação. Tá. Então, agora a gente já se vê semana que vem. Desculpa por essa semana, aconteceu um imprevisto no consultório, não tinha como não atender. Esse setor é um setor que a gente tem muitos imprevistos, às vezes tem que pagar alguns incêndios, não é que é simples, né? Ainda mais que eu peguei uma área que é bem complexa. Mas eu peço perdão para vocês, porém, graças a Deus, a gente conseguiu fazer hoje. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Obrigada a você, Vivi. Um Bom beijo. vê-las. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, até Tchau. mais. Também, bom final de semana. Para vocês também. Um beijo. Obrigada.